tem aquele marido que vai olhar: mulheres, sede submissas a vossos maridos, e ele entende que ele tem que mandar nela. Quando o texto não diz que é para a mulher ser subjugada, diz que é para a mulher atender, ou seja, é ela que atende. Assim como diz que é para o marido amar, e não tem como a mulher falar, né? Você é obrigada a me amar, hein? Tu vai me amar a partir de hoje. Da mesma forma, ele não tem esse direito de forçar a barra. Ou seja, ele faz a parte que cabe a ele, e ela faz a parte que cabe a ela. E não é o seguinte: eu faço se você fizer. É que nem filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Não é se o pai faz como um pai cristão. Ele tem que obedecer porque é o papel dele. Pai, não provoqueis vossos filhos a ira. Não é? Mas Senhor, o Senhor está vendo o que ele está fazendo? Você é o adulto. Alô? Então o que acontece? Não interessa como ele é, interessa o meu papo reto contigo. Então, aí às vezes o indivíduo ele pega o texto, como que eu falei, né, de cristãos escravocratas, cristãos poligâmicos, ou seja, o indivíduo ele pega lá a cultura lá de não sei onde, traz para cá, defende aquilo com eloquência e sabe lá Deus no que vai parar. E aí, né, daqui a pouco, se bobear, vai defender até apedrejamento de adúltero, certo? Então, são coisas do tipo, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava discutindo com um pastor sobre ministério pastoral feminino, e assim, algumas pessoas falam que eu sou defensor só porque eu não sou um crítico. E eu costumo dizer que assim, eu vejo na Bíblia argumentos bíblicos, argumentos quer dizer, eu vejo na Bíblia argumentos bíblicos, obviamente, e eu vejo às vezes interpretações nossas que podem ser bíblicas, podem ser antibíblicas e podem ser extrabíblicas. Antibíblico é, por exemplo, eu orar pedindo, né, para Deus matar o Daniel. É antibíblico. Mesmo que ele tenha me feito mal, é antibíblico eu pedir para Deus fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que eu tenho que amar o próximo. Mas eu estou pedindo para Deus matar, mas com amor. Por exemplo, a Bíblia diz que é para amar o próximo, orar por quem lhe persegue, todo aquele blá 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 que a gente não gosta, mas tem que obedecer, entende? A gente sabe como é que é. E o bíblico a gente também já sabe, a gente não faz de pouca vergonha, mas a gente sabe também o que é o bíblico. E o extra-bíblico, por exemplo, escola dominical, está na Bíblia? Não. Aí o indivíduo, ele, por exemplo, vai pegar alguns textos. Você vai ver, por exemplo, não permito que a mulher ensine, ou então a mulher fique calada na igreja. E aí vai pegar alguns textos e vai justificar que é nesses textos que ela não pode ser pastora. Só que, por exemplo, você não vê um texto proibindo a mulher de ser pastora. Você vê texto dizendo que é para a mulher ficar calada. Mas, no nosso contexto, você vai ver mais críticos a mulher falar ou mais críticos a mulher pastorear. Percebeu onde eu quero chegar? Que é o seguinte: se é para falar de Bíblia, a Bíblia não diz claramente, não pode. É nessa hora que eu estou botando a minha cara para levar tapa. A Bíblia não diz claramente. Eu não lembro de alguém ter visto um versículo dizendo a mulher não pode ser. Eu não lembro disso. Mas eu vejo o texto dizendo que a mulher não pode falar. Eu vejo que ela não pode ensinar. Só que não pode falar, não pode ensinar, todo mundo dá um jeito de explicar, porque a cultura, porque o tempo, porque não sei o que, noves fora. Exatamente, que tá dando para entender? E detalhe, filhas, né, era de Filipe, que profetizavam, então, que profetizavam. Desculpa, né, tinha uma mulher na Bíblia que estava no livro de Juízes, Débora. Ela era juíza e ela profetizava no templo. Julgava e profetizava. Então, no meu entender, ela profetizava porque pregava, né? Só que o pessoal diz que aquilo ali não tem a ver com ser pastora de igreja, entendeu? Mas é liderança. Exatamente, você vê ensino e vê liderança, né? Numa situação de exceção. Tanto que aqui ela mesmo fala para Baraque, mas Baraque sentia mais firmeza nela. E aí, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, você vai ver a Bíblia dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo.
E você não vê a Bíblia explicando que é por causa de... Não, fala até que é por causa dos anjos, né? Então meio que assim, os anjos podem olhar assim, ver a nuca das irmãs, ficar bolado. Mas o que acontece? Aí nessa situação, observa bem como é que são as coisas. Você vai ter uma explicação, não, porque na época acontecia isso, coisa que não está na Bíblia, mas o indivíduo vai para a cultura geral, pega a cultura para explicar por que Paulo disse que a mulher não podia cortar o cabelo. Então você verifica que é o seguinte, dependendo do assunto, eu tenho toda uma explicação. Dependendo do assunto, eu não tenho toda essa explicação. E aí, é claro que assim, eu estou entrando numa área difícil, mas como eu falo com algumas pessoas, olha, eu entendo que existem questões bíblicas, antibíblicas e extrabíblicas. O bíblico que está dizendo ali é o quê? Mulher não pode falar. Mulher não pode ensinar, mas a gente tem um ajuste para explicar por que lá não podia. Tanto que é que você vê que tem um caso que Paulo fala, para a mulher é vergonhoso falar. Por quê? Se você tem mulheres profetizando, se disse que nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossas filhas profetizarão apenas para mulheres? Não vão profetizar para homens também? Então... Aí, eu não sei se deu para perceber que assim, não é uma resposta assim, pronta, que eu tenho, mas eu também não vou assim, por exemplo, fechar a questão num assunto que eu não me debrucei o suficiente e não vou ficar repetindo frase de alguém.